vale a pena a gente ver o loop for, embora aqui em R a gente prefira usar as funções, a família de funções apply, né? Apply nós vamos aprender em algumas semanas, vocês vão ver que é muito mais prático que usar o loop for. Mas, como vocês estão sendo introduzidos na programação, vale a pena revisar o loop for. Então, vamos digitar lá, for, o que faz, afinal, esse for, né? Então, for, ok, já dá aqui a estrutura, né? Então, for, aí você tem aqui entre parênteses, uma variável em um vetor, e aqui você tem entre colchetes, não, chaves, né? O conjunto de comandos que você vai fazer, vai digitar, né? Se for uma linha só de comando, não precisaria essas chaves aqui, mas é sempre bom manter. Então, digamos que você tem a variável i. Então, você tem a variável i, digamos que a variável i varie de 1 a 10, por exemplo. Então, para i variando de 1 a 10, então, olha, veja só, vou selecionar esse 1 a 10, vou dar um Ctrl Enter. Então, tá aqui, ó, apareceu aqui no console 1, 2, 3 até 10, tá vendo? Então, para a variável i valendo de 1 a 10, print i, por exemplo. Deixa eu limpar aqui o console para vocês acompanharem o que está acontecendo aqui através do console. Então, vou selecionar tudo e dar um Ctrl Enter e tá aí. Ele printou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou eu poderia pôr, por exemplo, print uma palavra. Print, que tal, Bonacera. Aqui, ele deve, então, escrever aqui no console, Bonacera, em 10 vezes, né? Bonacera, tá aí, ó. Bonacera, Bonacera. Que mais que eu posso dizer? Digamos que eu queira que esse vetor vá de, por exemplo, 4 a 14. Vai funcionar do mesmo jeito. O i vai valer de 4 a 14. Então vai ser, se você não entendeu, vamos fazer o seguinte, vamos pôr o i aqui. E vamos rodar isso. Então ele vai printar aqui, ou imprimir aqui no console, os números de 4 a 14. Então é isso o que nós temos aqui. O que mais nós podemos falar? Bom, o R, ele é uma linguagem bem particular, né? Então o loop for do R, ele é diferente do loop for numa outra linguagem como linguagem C, C++, Java, vamos ver. Então aqui nós estamos falando em aspectos específicos da linguagem R. Aspectos específicos vamos fazer o seguinte, do for para a linguagem R. Então vou chamar uma função chamada rnorm. Rnorm. Você quer entender sobre essa função? Você chama o help, põe um cursor aqui no meio da função e aperta F1. Ou coloca um ponto de interrogação aqui na frente e executa, e você vai ter o help da função. O que é esse rnorm? Então ele vai gerar um vetor de números, né, que provém de uma distribuição normal. Se você não colocar nada aqui, além do tamanho, digamos assim, desse vetor, que é o valor x, ele vai considerar que a média seja 0 e o desvio padrão 1. Então tá aqui, ó, rnorm. N, aqui, ó, deixa eu fazer isso aqui, ó. N, que é o número de componentes desse vetor, pode ser 10, pode ser 5, por exemplo. Min equals 0, standard SD, standard deviation equals 1. Então ele vai criar uma sequência de números que são retirados de uma distribuição normal, né, uma distribuição gaussiana de média 0 e desvio padrão 1. De fato, uma distribuição normalizada, né? Uma distribuição gaussiana normalizada. Então, tá aí a função, né, que a gente vai usar, o rnorm, e vamos ver esses aspectos particulares
do comando for para a linguagem R. Então vamos criar um vetor de 10 componentes. Está aqui esse vetor. Deixa eu fazer o seguinte, vamos dar uma olhada. Ele criou aqui esse vetor rnorm. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos atribuir isso aqui a uma variável x. Então x vai ser igual a rnorm, tá aqui, agora sim. Deixa eu clicar aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Vamos ver o que nós temos aqui no x. Deixa eu apagar o que temos aqui. X, deixa eu executar aqui embaixo. Então x, ó, são esses números aqui, são números aleatórios, de uma distribuição normal, de média 0 e desvio padrão 1. Digamos que eu queira printar cada um desses números. Eu quero printar primeiro 0, 7761, 1252, depois o 03376, 1,04992210, 0,2717841 e assim por diante. Então eu tenho aqui for, vamos dizer, in x, então isso é bem particular isso, print i. Então aqui ele vai pegar o i não como um número como no loop anterior ali, um número, por exemplo, num contador, mas esse i vai valer primeiro 0,7761, depois 0,3376, depois 0,0499, enfim, esse i ele vai pegando nesse vetor x. Isso é uma particularidade da linguagem R. Então, tá aqui, ó. Então, o i tá aqui primeiro. Eu gerei novamente o x, né? Então, ele vai pegar primeiro 0,7573. Isso aqui mudou um pouquinho os valores, porque eu gerei novamente o vetor x aqui, que vem com números aleatórios, né? Então, tá aqui. Aqui ele vai pegar esses números 1 a 1. Então, aqui ele acessa cada componente do vetor x e vai colocando aqui. Então, você veja que isso é uma particularidade da linguagem R. Então, se fosse numa linguagem comum, então, fazendo o mesmo em uma linguagem de programação normal. Então, como se faria para ver os elementos desse vetor x? Os elementos desse vetor x numa linguagem de programação como, usando uma linguagem de programação como C++, por exemplo. Então, você teria assim, for j no vetor 1 a 5, e aí você teria assim, print x, entre colchetes, j. Então ele vai, x é um vetor, na verdade vamos pôr 10 aqui, com 10 componentes, ele vai fazer o i valer de 1 a 10, e a cada iteração ele vai pegando o valor correspondente no vetor x. Então isso é como as coisas operam nas linguagens de programação comuns. E aqui é como as coisas operam na linguagem R. Então o laço for é bastante particular em R, porque ele, através aqui do for, ele pode acessar diretamente componentes de um vetor, usando esse tipo de programação. Já para fazer a mesma coisa, numa outra linguagem de programação, você teria que colocar entre colchetes aqui a posição, né, que você quer pegar lá no vetor, né? Mais coisas interessantes sobre o R, né? Então a gente fazem as operações vetorizadas. Então vamos dizer que eu tenho um número n que seja, por exemplo, sei lá, 1 milhão, ou será que está um pouquinho grande? Não, vamos pegar 10 por enquanto. Vou dizer que o A é um vetor de números que vem numa distribuição normal padronizada, rnorm.
R, cadê aqui? R norm, aqui, né, normalizada, com N componentes, no caso 10, e o B também, B igual R norm N. Então deixa eu apagar o que tem aqui no console para a gente começar a enxergar o que nós temos. Então tá aqui, né? Ó, por exemplo, o que é o A? Tá aqui o A, é um vetor, né? Ó, vamos digitar aqui o A. Se eu selecionar só o A aqui e executar, tá aqui o A. Vou selecionar aqui só o B e dar um Ctrl Enter, executar, tá aqui o B, né? São dois vetores. E para fazer uma multiplicação, dos elementos dos vetores A e B. Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer menos 0,4256 vezes menos 1,06, depois 1,822 vezes 1,6199 e assim por diante, multiplicar elemento a elemento. Então, é muito simples, é só você ter lá o vetor C, vai ser igual a vezes B. E aqui está, o vetor C foi criado, né? Se eu for fazer agora multiplicação, agora em uma... Então, isso aqui é como se faz multiplicação dos elementos dos vetores A e B na linguagem R, que a linguagem R é muito prática, é mais prática.